e todo mundo ainda de olho na questão do dia 7 de setembro. Há uma discussão agora da esquerda brasileira se deve ou não ir para as ruas desse 7 de setembro. Manuela Dávila dizia há pouco, aqui no UOL Entrevista, de que 7 de setembro sempre foi uma data da esquerda, do grito dos excluídos. E por isso que não deve sair das ruas no 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro está tentando roubar essa data. Queria uma análise sua. A esquerda vai, não vai, deveria ir, não deveria? Como é que você está analisando essa expectativa para o 7 de setembro? Engraçado, né, Fabiola? Quer dizer, todos os lados puxando para si o 7 de setembro, como se fossem donos do 7 de setembro. Eu escuto do lado bolsonarista o contrário, dizendo que 7 de setembro pertence aos patriotas, né, como se só a direita fosse patriota e não todos os brasileiros, ou todos os brasileiros que se preocupam com o futuro do país, né? Não há, obviamente, monopólio do 7 de setembro, mas é preocupante que haja confronto, né? A realização das manifestações da esquerda e da direita no mesmo dia, ela pode levar a isso se houver um encontro físico, né? Inclusive em Brasília há uma distância, enfim, foi estabelecido lugares diferentes para cada uma das manifestações, um lugar com mais espaço para o ato pró-Bolsonaro, mas a possibilidade de que eles possam se encontrar no trajeto, e tudo isso é preocupante. A gente pode lembrar em São Paulo, por exemplo, mesmo realizando lugares diferentes, o trajeto muitas vezes passa pelo metrô e as pessoas se identificam ali com cores, com bandeiras, com camisetas, e pode ter, sim, algum enfrentamento, né? Então, tudo que se pode esperar é que sejam todas elas manifestações pacíficas. Em Brasília vai ter até revista, né, para que as pessoas, como se fosse entrar num jogo de futebol, para que não entrem com barras de ferro, paus de bandeira e tal, que possam ser usados como armas. Aliás, coloca aqui para mim na home, a gente está com algumas reportagens a respeito desse 7 de setembro. Vamos colocar aqui para mostrar para o Shelp. Isso aqui, vamos lá. Olha só, o ato da esquerda em São Paulo, né, com essa estratégia anti-black blocs, e também sobre a questão do vandalismo. A Prefeitura de São Paulo entende que os movimentos devem reparar eventuais danos lá no Vale do Anhangabaú. Esse ato o ato marcado pela campanha Fora Bolsonaro é no dia 7 de setembro, está marcado para as 2 horas da tarde, lá no Vale do Anhangabaú, mas está preocupando bastante a questão da segurança. Na verdade, dá muito medo do que vai ser esse 7 de setembro aqui em São Paulo, né, o Shelp, porque a Avenida Paulista é destinada ao movimento bolsonarista. E o Vale do Anhangabaú é justamente aos contra-Bolsonaro. Eu tô no meio dessa história. Tô morrendo de medo já, Shelp. O que vai dar isso? A gente pode lembrar que nos últimos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, aqui em São Paulo, ocorreram, de fato, alguns atos de vandalismo, né, contra agências bancárias e assim por diante. E os organizadores daquela manifestação disseram que eram pessoas infiltradas, né? Agora, os bolsonaristas estão dizendo a mesma coisa em relação a possível atos de violência nos protestos deles. Eles dizem que os manifestantes da direita são todos familiares, todos muito pacíficos, e que se houver alguma violência, vai ser por grupos infiltrados. Então, ficam todos aí se acusando mutuamente, inclusive de se infiltrar nas manifestações para causar enfim, para manchar a imagem dessas manifestações, né? Isso, no caso das manifestações passadas contra Bolsonaro, teve também uma preocupação em relação à atuação da polícia, né? A polícia que tem a função ali de fazer uma contenção de multidões e que às vezes extrapola na maneira como reage a manifestação, que às vezes até está sendo pacífica. Então essa é uma outra preocupação, como a polícia que vai estar policiando, né, controlando esses protestos, vão agir, né, espera-se que não de maneira diferente em ambos os protestos. Então essa é uma outra preocupação também.